Capítulo 27. Okage, a Enciclopédia do Amor. À medida que ganhávamos o pátio, sentia-me o mais feliz dos homens. Com os braços levantados, corri pelos belos prados, orando, eufórico. Deus, Pai amado, eu te amo na dor e na alegria. Força de amor que embala meus sonhos, eu te amo. Deus, porque como o meu Criador, nunca me decepcionastes. Sempre fostes a luz da minha vida. Eu te amo, meu Deus, porque és o grande amigo de teus filhos. Pai amado, sinto tua presença nessa árvore que abraço, nessa tenra era que me beija os pés. Eu te sinto ao meu lado, no perfume desses jasmins, que junto ao verde formam um harmonioso quadro, nas cascatas de águas cristalinas, que ao tocarem ao chão, cantam uma cantiga de louvor a ti. Eu te encontro em toda parte, no sol que me aquece, nas estrelas do céu, na lua serena que nos convida a sonhar. Como te amo, meu Deus, ao sentir o solo firme deste mundo onde estou e que muitos encarnados julgam não existir. Como te amo, meu Deus, por tudo, pela brisa refrescante, pelas florestas sombrias, pelo cantar dos pássaros, pelo perfume das flores. Por isso, e mais ainda, pela vida. Eu vivo, meu Deus, porque sou teu filho. Ao caminhar pelos vales da morte, sinto igualmente a vida que emana de ti. Obrigado, meu Deus, por me teres consentido divisar esse educandário, cercado de montes floridos, de lagos e fontes, onde as flores, beijadas pela brisa, cantam felizes. Pai amado, eu te amo. Ele também nos ama muito. Parei de pular e rodar, pois havia esbarrado em Okage, também chamado de Jacó, mas seu verdadeiro nome ele guarda em seu coração humilde. Como vai, amigo? Perguntei, feliz por encontrá-lo louvando a Deus na natureza. Irmão Jacó, como pode o encarnado julgar que ao deixar o corpo físico, o homem morre? Que seria da humanidade se o irmão houvesse morrido de verdade? Pois existem em cada século poucos homens igual ao amigo. Luiz, é mais fácil ignorar a verdade do que enfrentá-la. O materialismo é tão grande que o homem foge dos fatos espirituais, porque estes o convidam a ir deixando pouco a pouco o corpo físico e o materialista é escravo dele. Fico muito triste quando vejo amigos meus, ainda encarnados, dizerem: coitado do Luiz Sérgio, morreu tão moço. Irmão Jacó sorriu. Comigo acontece o mesmo. Muitos dizem: coitado, por que o mataram? Ele já estava tão velho, logo ia morrer mesmo. Sei que é um sonhador. Para o irmão não existe homem mau. O que me diz do Brasil, onde o tráfico de drogas arrebata o troféu de campeão do mundo? Onde o traficante se esconde entre ricos palacetes, fazendo vítimas a cada dia, sendo as crianças as mais atingidas. Luiz, o Brasil é a pátria do futuro, e logo o Pai vai dar um basta. Veremos cair as pedras das encostas, as casas levadas no vendaval, o mar com suas ondas bravias, jogando para o alto a imoralidade. Os trovões, os relâmpagos serão tão fortes que o homem se sentirá impotente e verá quanto tempo perdeu ficando longe de Deus. Os gritos serão tantos, mas Deus estará presente e uma nova aurora de esperança e paz reinará no país. Onde estiver alguém tentando usar a violência, estático ficará, porque o poder de Deus irá manifestar-se. As folhas cairão das árvores, o vento será forte e eles, os ímpios, verão que o dinheiro não salva principalmente suas almas, e desesperados, abraçados com a droga e os milhões acumulados, nada poderão fazer.
porque crescerão à sua frente os obstáculos. Mas o homem do povo, aquele que com o seu suor batalhou para sustentar a família, estará salvo, porque Deus é justo. Depois da varredura virá a festa, quando o país deixará para trás os corruptos, os traficantes, os enganadores, e eles, em grito, clamarão: Senhor, Senhor. Mas o Pai bondoso, que é, os alojará num novo barco, em nova ilha, onde terão de trabalhar para se salvar, ou melhor, manterem-se vivos. Tudo isso acontecerá antes do ranger de dentes, antes que o calendário complete o ciclo. Não sabia que fazia previsões, irmão Jacó. Não faço previsões, Luiz, mas sei que é a lei implacável para com todos que os traem os planos de Deus. O irmão está coberto de razão. A turma está abusando, o tráfico está ultrapassando todas as barreiras morais da sociedade. A imoralidade toma conta, fazendo suas vítimas. A falta de respeito é tanta que não sabemos mais onde está a família. Os pais, estupefatos, não sabem como segurar seus filhos, porque hoje tudo é permitido e o modismo está aí. Se eles são contra isso, geram a revolta. São taxados de quadrados e até de ignorantes. É isso mesmo, Luiz. Tudo hoje é permitido. Poucos ainda buscam a família como o pão de cada dia. Estava te procurando e só agora te encontrei, falou Tomás, que chegava acompanhado de Ciron e Arlene. Julgamos que ainda te encontravas voando, voando nas asas dos sonhos, brincou Ciron. Todos cumprimentaram Jacó e ele, com seu belo sorriso, observou. O menino Luiz Sérgio cantava um louvor a Deus. Inebriado, curvei-me diante dele, e agora estávamos a conversar. Conversar com o irmão é o mesmo que consultar a enciclopédia do amor, expressou-se Arlene com carinho. Minha face se contrai diante do elogio, mas meu coração bombeia o sangue, e logo coro de vergonha por consultar minha consciência e lá encontrar ainda muitos defeitos do meu espírito. Irmão, qual deve ser a luta de um governante contra a miséria? Perguntei. Quando encarnado, fui convidado para o lançamento da pedra fundamental de uma universidade, e lá estavam as autoridades do país. Fiquei consternado ao ver marajás vestidos de seda e colares de pedras preciosas, braceletes de ouro. Enfim, as autoridades estavam vestidas de acordo com o que recebiam. Apercebi-me de que ali estava a causa da escravidão e da miséria reinante. O que deve fazer um governante para que seu povo viva dignamente? Não deixar que o prestígio, a riqueza e o poder esmaguem o homem. Em quase todos os países, a miséria caminha lado a lado com o poder. O que o irmão acha disso? Inquiri. Não cesso de orar para que surja nesse mundo um grande espírito que derrube as fronteiras, que salve as vidas, que tenha piedade dos miseráveis e que lute pela paz da humanidade. E o anticristo, quando chegará? Ele sorriu e ficou alguns segundos em silêncio. Confesso que estava ficando impaciente. Ele aí está. Há muito vem crescendo em poder, primeiro humano, depois econômico, e cada vez mais penetrando todos os países. E estes o menosprezando, porque jamais o julgam capaz de levantar exército. Mesmo ainda assim, o ajudam. E ela vem, a besta, girando as guerras e desejando dominar o mundo. Irmão, isso não vai ter fim? Sim, no dia em que a humanidade entregar-se a Deus. Até lá, escrava do consumismo, ela sentirá o fogo caindo do céu e as águas correndo pelas alamedas. Que fazer, irmão? Dar ao homem o que ele muito necessita: elucidações sobre Deus.
O homem precisa urgentemente buscar a Deus e, em comunhão com Ele, orar para que as águas dos rios mudem de direção, que as aves de fogo joguem rosas em vez de bombas. Precisamos orar para que a terra destrua o poder da besta. Enfraquecida, ela não terá meios de dominar o homem. Sopra o vento no Oriente. Multiplicam-se as sementes por ele jogadas no mundo todo. Mas a besta, soprando fogo como se fosse dragão, pode ter barrados os seus passos por almas ligadas ao Cristo. Só o amor entre os povos poderá fazer cessar o crescimento da besta. Irmão, o povo, cada vez mais sofrido, espera tanto. Não será por demais cruel só pensar em coisas más para o futuro? Menino Luiz, desde que o mundo é mundo, o homem não está contente com o que tem. Os países ricos ou gananciosos lutam para aprisionar as nações mais humildes. E os países onde a miséria é um fato triste levam o seu povo à descrença. E aí ele busca a cultura de outro povo. É desastroso se essa cultura aprisiona, mata e destrói a liberdade. Cada governo deve fazer tudo para o bem social de seu povo. Amor, trabalho e esperança são armas poderosas contra a miséria e o fanatismo ideológico. No seu país, a miséria é algo assombroso, disse Luanda. É verdade. Mas a irmã se refere à miséria do país onde vivia minha última encarnação. Porque hoje o meu país é a terra e minha família o universo. Lá mesmo, tropeçando nos miseráveis, a conscientização do dever para com eles existe, nem que seja em uma minoria das autoridades sonhadoras. Em outros países pobres, a miséria toma conta não só do pobre, mas da classe média e também da rica. Sabem por quê? Muito distantes se encontram de Deus. O pobre não aceita a pobreza. A classe média foge da pobreza. A luta para se tornar rica e a rica cada vez mais dependente do materialismo. O irmão acha certo gostar de ser pobre? Pobreza não é demérito quando se luta pela dignidade. Existem muitos pobres dignos, e essa dignidade de que falo é aceitar-se, viver com o que se tem. Os assassinatos muitas vezes partem da revolta daqueles que têm muito pouco. Como é problemático esse assunto? Sempre pensei que o tóxico era a besta tão falada do Apocalipse. E agora o irmão diz que ela já está começando a dar os primeiros passos. Será um governante ou uma nação? O tóxico, Luiz, existe. Porque existe a ganância. O traficante é incapaz de, em qualquer momento, pensar que o tóxico mata e aleija a sociedade. Ele só pensa no lucro que a droga lhe dá. Mas com o fortalecimento da família, da busca da espiritualidade, o tóxico deixará de ter essa força que tem hoje. Na hora em que a juventude se conscientizar da vida presenteada por Deus e buscar nele o refúgio, os traficantes cairão diante da força das verdades espirituais. Até lá, defrontar-nos-emos com o sexo e o tóxico de mãos dadas, ceifando muitas vidas. Onde foi que o irmão conseguiu dados sobre o domínio da besta? Na Universidade de Maria de Nazaré, onde as portas do saber se abrem para os espíritos de boa vontade. Em Lucas capítulo 11, versículo 28, encontramos: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Se a terra desse ao homem o conhecimento da sua origem, e este constatasse como é frágil o seu corpo físico, talvez se respeitasse mais. Então as guerras não existiriam. Sei que os irmãos estão querendo saber mais sobre a besta do Apocalipse. No Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E o dragão parou diante da mulher
que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho logo que ela o tivesse dado à luz. O grande dragão vermelho representa o controle da natalidade. Irmão Jacó, quantos ensinamentos encontramos no Antigo Testamento e no Novo? Prometo-lhe estudar o Apocalipse para compreender mais suas palavras. Sendo um grande e respeitado pacificador, falou Tomás, é por isso que estuda tanto o futuro da humanidade? E no seu grupo de abnegados espíritos que lutam contra a não violência, não estão fazendo algo para conter a besta? A programação final está traçada e será colocada em prática brevemente. Se os homens buscarem a moralidade e o amor, um novo caminho surgirá. Um caminho bem-aventurado e glorioso. Mas hoje, a humanidade está diante de uma encruzilhada. Ou busca o caminho da justiça com Deus, onde o crescimento moral nos leva a Ele, ou o caminho da injustiça, à dor e ao desespero. Capítulo 20, versículo 7. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá e seduzirá as nações que estão nos 4 ângulos da terra, a Gog e a Magog, e os juntará para a batalha. O seu número é como a areia do mar. Essa passagem simboliza o país de onde sairá a besta. Gog e Magog são símbolos dos chefes de todos os pagãos. Leiam bem esse capítulo. A besta surgirá de uma nação não cristã. Primeiro, o país é prisioneiro da sua cultura e da sua política. Depois, seduzirá as nações que estão nos 4 ângulos da terra. E economicamente chegará até os confins da terra. Muitos fogem de Deus por praticar iniquidades. Buscar a oração e o trabalho em prol do próximo é para eles fanatismo. Mas será muito bom para a humanidade se ela descobrir o Consolador, a doutrina que explica a vida e a morte, que reduz o homem à sua insignificância quando encarnado e o eleva à sua grandeza como espírito imortal. Se cada ser conscientizar-se do seu valor como filho de Deus, uma nova luz descerá sobre a terra. Os espíritos chamam o homem para a busca da verdade, mas mesmo assim, muitos dos que se encontram na doutrina dão muito pouco para Deus. E a doutrina espírita é o último chamado para a transformação do ser, enraizado no erro do homem. Queira Deus, os espíritas se preocupem mais em orientar os homens, pois é o dever de todos aqueles que adentram esse educandário de luz que é a doutrina espírita. Ela veio para que o homem se tornasse cada vez mais liberto do corpo físico. Se todas as casas espíritas converterem ao menos algumas almas para Deus, ele, como Pai amoroso, ficará muito feliz. Irmão, falou Arlene, a doutrina é muito atuante só no Brasil, e seria preciso que toda a humanidade se tornasse espírita. Irmã, em vários países a doutrina germina em muitos lares, e mesmo aqueles que não seguem os preceitos doutrinários creem na imortalidade da alma, na obsessão, na reencarnação e possuem conhecimento da lei de ação e reação. Portanto, já estão tentando tornar-se verdadeiros filhos de Deus. Muitos julgam difícil ter uma vida espiritualizada vivendo na matéria. O que o irmão pode dizer a essas pessoas? Se a nossa fraqueza nos faz cair muitas vezes, não percamos a fé. Um dia encontraremos força para dominar a carne e saberemos saborear o gosto da vitória. É bem comum o nosso espírito nos impelir numa direção e a carne nos impelir em direção contrária. Todavia, essa libertação pode ser obtida através da vontade de servir a Deus. Hoje a Terra enfrenta dias e horas de terror. Os vícios tomam conta da humanidade, principalmente das crianças e dos jovens.
e recebem como denominação tempos modernos. Assustada, porém passiva, a sociedade vive momentos dramáticos. O sexo é um dominador arbitrário que faz com que todas as suas vítimas sejam levadas ao ridículo. Por que isso está ocorrendo? Realização das profecias? Claro que não. O que está acontecendo é que o homem, em vez de se libertar da matéria, deslumbrado com os prazeres da carne, se apega a ela. E está cada vez mais distante do mundo espiritual. Mas a dor, que caminha passo a passo com o corpo físico, aí está, cruel e implacável. Para o homem encarnado atingir a libertação, ele terá de crucificar a carne, para que o espírito se liberte. Enquanto a carne dominar, impregnando o espírito de luxúria, o egoísmo, o homem viverá como um mendigo das coisas espirituais. A busca das verdades do espírito deve tornar-se um dever de toda a humanidade. Como é possível tornar-se inteligente se desconhece a razão da própria vida? Buscar a verdade é um dever de cada homem. Ele tem de saber como se processa a vida física, como ocorre a morte, quem faz florir os campos, quem é o arquiteto do universo. Por mais inteligente seja o homem, ele se torna um inseto, sem sabedoria diante da grandeza da criação. Não precisa muito, basta meditar no desenvolvimento físico de um recém-nascido, na beleza do universo. Mas ele ainda não medita sobre a vida e sobre a morte. Se isso ocorresse, o bom senso nos ajudaria a perceber que não devemos emaranhar-nos em coisas que não podemos compreender, mas que temos por obrigação buscar o princípio de tudo para chegarmos ao final da estrada. Irmão, explique melhor. Sérgio, muitos homens dizem-se espiritualistas, mas por comodidade vão se emaranhando por caminhos tortuosos, dizendo-se em busca da verdade. Quando as coisas do espírito são tão claras, nada detém o seu brilho. O nosso dever está em viver de acordo com a verdade na medida em que a percebemos, mas ninguém tem o direito de obrigar outros a viverem assim como eles a enxergam. Complicado, falei. Não, irmão, não é complicado. O homem é que complica tudo, devido à imperfeição que carrega. Às vezes, buscando a verdade, deixamos de ser verdadeiros. Sou de parecer que todos nós podemos nos sentir filhos de Deus, quando deixamos de ter medo dos homens e buscamos a verdade nele. A vida me ensinou que para um adepto da verdade, o silêncio faz parte da disciplina espiritual. Hoje, com pesar, constatamos que existem muitas divergências entre alguns ditos espíritas, falou Ciron. Divergências de opiniões não devem ser motivo para hostilidade. Se assim o fosse, não teríamos lares e sim hospícios. Tive vontade de rir, lembrando de alguns lares que conheço que basta a mulher dizer é preto para o marido retrucar é branco. Creio, irmão Jacó, que essa divergência atrapalha o espiritismo, observou Luanda, quando ele veio para abrir a porta do túmulo. Não chegam os ataques das outras religiões contra os espíritas, e ainda os próprios espíritas são trucidados pelos próprios irmãos? Essas brigas a que levam, irmão Jacó? Peçamos a Deus que purifique os nossos corações, retirando a mesquinhez, a vileza e a fraude. E Ele certamente atenderá ao nosso pedido. É muito triste nos considerarmos os donos da verdade e, para provar isso, levantarmos a mão para esbofetear o nosso próximo. Na doutrina não deve existir isso. Se não nos unirmos, logo sentiremos a bandeira de Jesus indo para outras mãos, onde a união pela fé é cada vez mais forte. Ah, não. Eles são tão fanáticos e intransigentes, chegam a pensar que são os únicos filhos amados por Deus. É verdade, Luiz.
Mas em igreja onde não reina a paz, Deus não se manifesta. Ele não seria Deus se permitisse que as suas criaturas brigassem por sua causa. Por isso digo, os espíritas precisam se unir e as casas adotarem normas de busca à verdade, deixando para segundo plano o contato com os ditos mortos. A vida espírita é uma série de responsabilidades e nem sempre é fácil praticar o que na teoria se enxerga como verdade. As brigas religiosas são muito violentas e tudo o que gera violência não é de Deus. O verdadeiro espírita deve estar disposto a renunciar em defesa dos princípios voluntários. Mas isso não lhe dá o direito de praticar a violência, seja escrita ou falada, porque logo teríamos pensado sobre nós uma campanha cruel de desmoralização, e os espíritas seriam pegos de surpresa, guerreando entre si, deixando a porta aberta para os opositores do espiritismo. Quando o espírita for incapaz de praticar o mal, quando nenhuma palavra áspera ou arrogante abalar, por um momento sequer, o seu mundo mental, ele estará apto para que ele viva eternamente. Enquanto não possuirmos essas conquistas morais, não poderemos atirar pedras nos frutos da árvore da doutrina, mesmo que esses frutos estejam estragados. Só os covardes são violentos. Os filhos de Deus são humildes e não fogem do perigo, embora atacados e menosprezados pelo ideal que carregam no coração. Irmão, me dá uma tristeza presenciar tantas brigas. De um lado os intransigentes, do outro os polêmicos, os donos da verdade e os briguentos. E os que ficam nesse fogo cruzado não sabem o que fazer. Quem trabalhar com esforço não perecerá. Quem tem uma fé raciocinada confia no dia de amanhã, e nada melhor que o tempo. É ele que faz mover os ponteiros do relógio. É ele que dá ao homem a juventude e a velhice. É ele o tempo que mostra os escolhidos de Deus. Podemos olhar com piedade os que abrigam em defesa do Cristo, mas jamais devemos levantar uma espada em nome daquele que foi o mais humilde dos homens, Jesus Cristo. O tempo é o Senhor da razão. Deixa-o passar e fica com o que tem de ficar. Palavras, palavrões. Muitas vezes gritos violentos. São como o trovão, amedrontam, mas logo passam. Desejo a todos vocês, os que trabalham na doutrina espírita, buscando a orientação nesse educandário, também aos seus leitores, Luiz, que estão em busca das orientações espirituais, que todos, ao encontrá-las, lembrem-se de que Deus é o Senhor que faz com que o universo todos sejamos irmãos. Como Pai amoroso, Ele usa o perdão infinitamente e, graças a Ele, não somos assassinados nunca, nem pela doença, nem por mãos violentas, nem por fraqueza da alma. Ele, sendo vida, deseja que tenhamos vida eterna. Mas para não morrermos de vergonha pelas oportunidades que nos são oferecidas e não aproveitadas, devemos buscar no hoje o remédio para não buscá-lo depois, de ter o cuidado de ir tirando pouco a pouco cada imperfeição da nossa alma. Esse remédio são os esclarecimentos que a doutrina espírita oferece àqueles que a buscam. Diga aos seus leitores que os livros são como estrelas na noite escura da nossa alma, mas que, ao lê-los, temos por obrigação pôr em prática todo o amor que eles nos dão. Irmão Jacó, e a besta do Apocalipse? Voltei a indagar. Ele nos sorriu, em reverência, mas antes citou: um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Fez reverência e buscou o silêncio dos bosques. Quando ele sumiu, orei bem alto: por favor, Deus, afastai da humanidade a besta do ódio, da ganância, dos vícios e principalmente das guerras. Deus,
Tende complacência para com todos os que perambulam pelos vales da vida e da morte. Por favor, Deus, tende piedade de todos os que não vos conhecem. Nós vos amamos muito.